Até que ponto a gente também, eu quero fazer uma corrida para nós, né, nós três, até que ponto também a gente tem que embarcar nessa de, não tá botando Ciclano porque não deve estar indo bem. Por que não testar Matheus Trindade? Eu nem lembrava. Em algum momento Tava foi lá. titular. Eu nem lembrava. Não tô falando de titular, mas foi destaque no Campeonato Mineiro, como o Fumaça também foi. Eu nem Fumaça lembrava, velho. Foi muito melhor que Trindade. Mas por que não testar? Já que você tá botando Fumaça, pra muitos aí não tá rendendo tão bem. Falhou no jogo contra o Botafogo, falhou no jogo do Ceará, poderia ter dado 2 gols, um em cada partida. Léo Gomes não tá numa boa fase. Rodrigo Andrade você vai botar ele primeiro. Eu nem lembrava de Trindade, bicho. Então, até que ponto também a gente tá falando assim, ele tá vendo o dia a dia, até que ponto realmente o Wellington Ney, em algum momento por dentro, como foi o Rafinha hoje, não pode ajudar? Uma corneta pra gente que tá falando, será que realmente, né, não possa dar alguma chance, como muitos tá tendo, Diego Torres entrou 2 jogos e não jogou nada. Não jogou nada. Deu assistência. Deu assistência de jogar, mas sem jogar absolutamente Sem jogar nada. absolutamente nada. Rafinha entrou em quase todos os jogos, sem jogar absolutamente nada. Mas veja, eu concordo com esse questionamento a partir de hoje, porque antes a comissão vinha acertando, quem vinha Sim. entrando vinha ajudando. Isso mesmo. Hoje já começam os Exatamente. questionamentos. A partir de hoje, de fato, eu começo a concordar. Até porque, na pior das hipóteses, você tem aí 3 ou 4 jogadores que não jogaram ainda e que tá lucrando O Wellington Ney, Trindade, Dible. Ian. a Dible a gente viu no Baiano também, né? Então, Mas... Das novas Enfim, o peças que eu tô querendo falar é vieram que, aí. na pior das hipóteses, você nesses 2 últimos jogos teve reservas que não entraram bem e você tem jogadores que nem relacionados são, tá ganhando dinheiro do clube pra não jogar. até Pablo Diogo você bota no bolo? Não, o Pablo Diogo, ele ali já é um caso que na lateral direita não tem, porque na lateral direita não tem Não como. tem. Mas e ponta de ponta? Não, na ponta ele é muito abaixo. É que nem o Helder, não é nem pra estar jogando. Ah, então beleza. Até que ponto esses jogadores que não estão sendo utilizados não podem ajudar, visto que, em especial nesses 2 últimos jogos, os que estão entrando não tá indo bem. O Heitor Rafinha por dentro não foi mal. Não foi bem. Jogou nada. Foi pro Não lado, jogou- não fez nada. Em todos os jogos pelo lado não foi nada e hoje por dentro não foi bem. Será que então agora, já que o que tá entrando a todo momento tá indo muito mal, mesmo o Ayrton Ney não treinando tão bem, não vale a pena dar uma chance? Vale. Acho que a partir de hoje esse questionamento vale. Já vinha falando no jogo o que o Wellington Ney poderia fazer de horroroso. E eu vou mudar Pior do que o Rafinha. Perfeito. Já que a forma de jogar não está sendo eficiente com os que vêm entrando, realmente precisa se mudar as peças. Faz sentido. Acho que Paulo foi um ponto aí O interessante. Trindade mesmo, a gente não sabe dizer como é o futebol de Trindade. A gente não sabe dizer como é o futebol, né, de um Pablo Diogo aqui no Vitória, embora eu já sei como é que é, e duvido muito que ele daria certo. Mas a gente não sabe como é o futebol de Wellington Ney nessa segunda parte, porque a gente não vê ele jogando, né? E até a 5ª rodada, até os últimos jogos, tava tudo dando certo. Agora o elenco tá pesando muito. Agora a gente tá vendo que as peças já não são tão boas assim, o que eu já havia alertado lá atrás. Agora a gente tá vendo que a necessidade é maior. Então, se tem jogadores encostados e que em algum momento renderam algo, por exemplo, em algum momento ele rendeu alguma coisa. Em algum momento, eu vou até falar dele, mas muita gente vai me criticar, mas em algum momento o Dible rendeu no segundo tempo, entrando com a Sim. loucura dele. Sim. Em algum momento ele entrou no segundo tempo bem na loucura dele, fez gol de assistência. Então, a que ponto a gente, né, deve parar de pedir esse jogador porque o dia a dia? Porque a gente tá vendo Diego Torres entrando mal. GG entrou bem contra o ABC, depois não fez mais nada. Rafinha não entrou bem em jogo nenhum. Trellis ganha poucos minutos, fez 2 gols. Hoje fez muito pouco, a bola não chegou. O Elda, que era banco de Gamário, ganhou 4 jogos de titular. Só jogou bem contra o Botafogo. De resto, mal nos últimos 3 jogos. Então até que ponto realmente a gente deve parar de olhar para os jogadores que estão lá, mas não estão jogando? Bom ponto, Paulo. Agora, a Adriano trouxe um ponto importante. Jogando espaçado, pode colocar qualquer um. Isso é verdade. Acho que o problema também passa pelo coletivo. Agora só para finalizar esse ponto de jogadores que não estão sendo relacionados, a lógica, possa ser que eu esteja errado, mas a lógica de um jogador que tem 7 jogos de uma Série B, sem ser relacionado, sem entrar, eu penso que, tecnicamente, ele pode não ajudar. Como todo mundo, muitos não estão ajudando. Mas é impossível que ele não entre querendo comer a bola, visto que tem 7 jogos sem entrar. Eu acho que quando colocar o Eto nele, ele pode errar muitas coisas, pode não dar certo, mas ele vai querer destruir o jogo. Do que adianta, por exemplo, colocar um Rafinha, que tem tido muitas oportunidades durante, né, o jogo para entrar e tá entrando com essa moleza que a gente viu hoje. Um Rafinha entrando aos 15 do segundo tempo e um Rafinha andando. Assim como foi o Rafinha contra o Ceará, assim como foi um Rafinha em outros jogos, andando. Então, pô, do que adianta você ter um jogador que
o substituto, né, ideal de José Hugo. Mas a que ponto vai um jogador que tá entrando e não só não tá mantendo a irregularidade dos titulares, como tá caindo? Porque sabe o José Hugo que começa a cair no jogo, que ele começa a perder a parte energética, começa a cansar, entra um Rafinha que parece estar mais cansado do que ele. Tirou hoje o Thiago Lopes, que não estava rendendo nada, então o Thiago Lopes parecia estar mais cansado que o Thiago Lopes. Isso é verdade. Você colocou hoje um GG que parecia com o Léo Gomes errando tudo, tava com mais intensidade que GG. Então, até que ponto vale deixar esses jogadores de fora? Pois é, então, rápido, pra encerrar. Léo Condé, sua nota de 0 a 10, Paulo, depois Victor. 4. Tô sendo bem generoso. Eu falo 4. 3. Pra mim, eu dou 3 pra baixo, porque o fato dele ter voltado pro segundo tempo pro mesmo time, pra mim, é inadmissível. Pra mim, por isso que é 4. 3. Pelo conjunto todo, 4. Nota 3 pra mim. 4. Não tem jeito. Eu só dou 3, a nota 3, pelo crédito. E vamos lá, seu time, pra encerrar. Seu time pra quarta, Victor. Rápido. Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner, Leonardo, Camutanga, Marcelo, colocaria Diego Fumaça, Rodrigo Andrade, Mateuzinho no meio, aberto nas pontas, Osvaldo, na outra ponta, Zé Hugo e Léo Gamalho, se ele voltar com gripe, se ele voltar sem uma perna, se ele voltar sem um braço, se ele voltar cotoco, se ele voltar de qualquer maneira, mas Léo Gamalho é o 9 desse time. Se não der Léo Gamalho, pelo amor de Deus, bota o Tereles. Mas o Helder não pode ter uma chance. Se só sobrar o Helder, bota o menino da base. Perfeito, bota o Samuel, que tem 17 anos. Samuel, né? Perfeito. Meu time também é esse. Arcanjo, mesma dupla de zaga, Camutanga e vai Leonardo, Zeca, Marcelo, Fumaça, Andrade e Osvaldo por dentro, Mateuzinho, José Hugo e Léo Gamalho. Vou Léo Gamalho, Treres. Mancando. Se Fumaça não puder jogar, bota o Helder de volante. Eu vou com o mesmo time, Gamalho. Você vai jogar com infiltração. Você vai jogar mancando. Você vai jogar com aqueles negócios que bota na coxa, sabe? Aquela pra pressionar, pra não assistir. Você vai jogar com aquele spray mágico. Na quarta-feira tem que ser Tanto você, o crente que tem no Vitória, como eu também sou, bota a mão nesse tornozelo, no joelho, no corpo de Léo Gamalho, faz uma oração aí, alguma coisa pra ele jogar, pelo amor de Deus, que faz muita falta. Ele se machuca depois do melhor jogo dele no ano. Pois é. É inacreditável. 2 litros de energético pro Léo Gamalho tomar aí pra não sentir nada. Se tiver gripado, se tiver doente ali, dá 2 comprimidos de dipirona que fica tudo certo. Ele vai jogar muito mais que o Helder. Ele já tava em transição, né, na preparação pra esse jogo. Acredite, já que ele tava em transição, ficou 3 dias em transição. Deixa o Léo Gamalho treinando amanhã. Acredite, como ele já estava em transição, né, no último jogo, embora não tenha ido pro jogo treino, é verdade, mas já voltou pra transição, eu acho que ele já deve treinar com bola essa semana.